Saudações alvinegras, o meu nome é Guilherme e este é o podcast Irmandade Corintiana. Estamos no 30º episódio do nosso podcast e hoje comemorando uma vitória na Copa do Brasil, 2-1, não é, Fábio? Pois é, aquelas vitórias da Copa do Brasil, a gente deve sim comemorar por ser uma vitória, mas ao mesmo tempo sente um gostinho um pouquinho amargo de não ser os 2-0, né? Esse golzinho no final aí, a gente já sofreu muito com golzinhos no final na Copa do Brasil, esporte que o diga, né? Mas foi uma vitória e temos que comemorar a vitória no contexto atual do Corinthians, isso é muito importante. Bola pra frente, vamos usar essa vitória para erguer a cabeça e melhorar também agora no Brasileiro, né? É isso aí, não é, Gibson? Certeza! Então, o importante é a vitória, né? Do jeito que o time tá jogando. Não, então, esse gol, óbvio que dá um gostinho amarguinho, assim, mas é bem menos amargo do que aqueles 49 do segundo tempo que a gente tomou do Fluminense, que foi um puta balde de água gelada, né? Até porque a gente tinha 0, né? Certeza. Dessa vez tinha 2 ali com certeza. de gordurinha. E 49 segundo tempo dói pra cacete, né? Vamos falar a verdade que é sacanagem, né? Mas, cara, apesar disso, o Vitória é bom pra estrear, já dá pra jogar por um empatinho lá, ou mesmo um 1-0 lá, dá pra segurar. Vamos esperar agora pra o que acontece daqui a 3 semanas, né? O jogo começou, o Cruzeiro um pouco melhor, né? Um pouco mais atrevido. O Rodriguinho perdeu algumas chances de gol ali na frente. No primeiro tempo o Rodriguinho perdeu 2 ou 3 ali dentro da área, né? Chutando dentro da área e tal, que chutou por cima. Acho que ele tava mirando o gol acima do gol, não sei. Mas tava caindo na perna ruim dele, né? A bola tava caindo na perna direita ali, né? Ele é o ruim Driguinho, cara. Ô, bicho, mas agora não. Agora é o nosso novo Zidanilo, cara. Não dá. Mas o Cruzeiro tava partindo pra cima um pouco mais. Acho que tava buscando esse golzinho fora de casa pra já garantir isso. Parou nas mãos do Walter aí, numa postura tática interessante do Corinthians, que soube embolar um pouco mais o meio de campo ali. Acho que atuou bem o Corinthians no primeiro tempo taticamente. E só acabou errando, enfim, a pontaria, né? O Corinthians errou bem a pontaria. O Cruzeiro acertou umas bolas no gol, mas também não foram chutes tão perigosos. A exceção foi aquele chute do William, né? Travessão e depois bateu na... Mas os outros chutes, pelo menos no primeiro tempo, não levaram um grande perigo. Sim. Não exigiram muito do nosso goleiro reserva, né? Bom, reserva a ver, né? A ver. Be continued. O Carille declarou essa semana que quando o Cássio tiver sem dores, ele volta, né? Volta como titular. Mesmo com a torcida pedindo o Walter, enfim. E aí a torcida também se mobilizou e pediu bastante no Twitter e tal. Um pouco mais de justiça e de merecimento, né? Que o Tite falava tanto. O Walter tá jogando muito bem e passa muito mais segurança do que o Cássio. Eu considero ele, eu acho que ele deveria ser o titular. E eu acho que reflete na zaga. Eu acho que reflete no comportamento da zaga. Saber que o cara lá em cima pode consertar uma possível cagada sua faz você jogar com menos, né? Com menos peso pressão, a menos. Com certeza. E isso reflete. Apesar que hoje a nossa zaga fez uma cagada também que ele não conseguiu segurar. E eu tenho a impressão também de dar uma olhadinha assim, de pegar aquela câmera rápida que passa ali, né? Quando tá acontecendo a jogada. De ver o Walter dando muita orientação pra zaga, assim. Acho que mais do que o Cássio dava. Ele tem essa função também meio de diretor ali da zaga. Que eu acho que, cara, tá ajudando a zaga a jogar melhor. Bom, eu acho que o Cássio até que falava bastante também, enfim, mas não... O Cássio tinha a impressão que ele reclamava depois da jogada ele dava um toque. Agora o Walter ficou a impressão que ele ficou o tempo inteiro. Aqui, ó, põe o jeito da meta. Eu acho que o Cássio era bem vocal ali também. Eu enxergo mais ele como esse líder também. O Walter também tem isso. Só que, por exemplo, o Iago pega a bola, olha para um lado tem o Balbuena, olha para trás está o Cássio, ele sabe que se recuar ele pode fazer o gol contra. Exatamente. Ele vai dar um chutão para frente, ele chuta para frente. Se ele olha e já tem o Walter, ele já fica mais, opa, tranquilo, posso até tocar o Balbuena que o goleiro garante. Eu vou tentar driblar e sair jogando, né?
Enfim, mas no primeiro tempo o lance de perigo mesmo foi o do Cruzeiro com essa bola do William, né? Que, aliás, está sendo muito especulado no Corinthians pro ano que vem. Aliás, parece que todo jogador que aparece aí está sendo especulado no Corinthians, pra variar, né? É fácil encaixar qualquer um no time titular do Corinthians hoje, né? Se no final do ano o time tava bem, já tinha um monte de especulação no ano passado, né? Então, mas tem a ver com Quando o que o você time falou tá no meio mal, do jogo, né, Gui? Que o Corinthians tinha que ficar de olho nesses times que estão sendo rebaixados aí, o Inter, o Cruzeiro. E, cara, uma dessas vai desmontar o elenco, que muito cara não vai querer jogar segundo ano que vem, pô, de repente vai fazer uma contratação aí num preço mais camarada, né? É verdade. É uma opção, fazer meio urubu, né? É o tipo de coisa que não vale a pena, não custa nada ficar de olho, né? Tipo, fica filmando, quando estiver chegando perto do campeonato, já vai dando uma sondada. Observa... Já leva o empresário para um jantar. Sim, sempre, claro. Leva aquele Anísio Santiago para o jogador, né? Que o jogador gosta de cachaça. Ah, sim. Enfim, vamos ver o que sai disso. Por que não? Quem sabe ano que vem a gente não tem aí um Valdívia, um Arrascaeta jogando com a camisa do Corinthians, um William Bigode, né? Quem sabe, né? Ia ser o melhor do que... Eles todos seriam titulares, né, hoje. Com certeza. Bom, aí começou o segundo tempo e o Corinthians logo marcou o logo gol, de cara, né? O Rodriguinho agora com o pé bom, né? Com o pé bom. Acertou uma um bomba belo fora, chute. No rebote, o Marquinhos Gabriel estava atento. Foi raçudo, foi pra cima. Pegou a bola. E se o zagueiro do Cruzeiro não coloca essa bola pra dentro, o Romero tava lá pra fazer também. Então... Espero que sim. Se ele perdesse esse gol... Foi bom que o zagueiro já garantiu, mas... Justiça poética em relação ao último jogo, né? O Marquinhos estava levemente um culionésimo ali impedido, a impressão, né? No tiratema é uma coisa mais fácil de ver. No momento do jogo é aquela coisa que às vezes passa a batida difícil pro bandeirinha apitar. Não dá. Ainda mais com eu digo, mas foi a mesma coisa que aconteceu no jogo passado contra o Fluminense, que a gente tomou um gol, que também tá, se você for ver, tava um culionésimo ali impedido, que tá meio difícil pro bandeirinha ver. Então, pelo menos teve uma equivalência, um yin-yang do universo aí. Né? As coisas se equilibram, né? Então, mas você vê, pro Corinthians marcar esse gol, cara, é que nem queda de avião, eu brinquei com você, né? Quando o avião cai, nunca é uma causa só. O piloto fez cagada, tinha algum defeito no avião e aconteceu mais alguma outra coisa, sempre uma soma de fatores. Pro Corinthians marcar esse gol, cara, né? O Rodriguinho teve que chutar a bola, né? O goleiro dos caras... Desviou no zagueiro. O goleiro dos caras não conseguiu segurar. Mas parece que desviou no zagueiro também antes, não foi? Bom, acho que não. Eu não vi desviar, mas enfim. Mas o goleiro não conseguiu segurar, não conseguiu matar a bola. Aí vem o Marquinhos Gabriel, levemente impedido pra fazer o cruzamento, e quem põe pra dentro foi contra, né? Foi o cara do Cruzeiro. Ou seja, o goleiro falhou, o Marquinhos Gabriel tava impedido e o cara fez gol contra. Esse é um gol do Corinthians, pô. Esse é gol mais corintiano que esse é impossível. Mas depois do gol só deu Corinthians, né? Não, o Corinthians aí começou a pressionar, cresceu na partida. Com certeza. Dominou amplamente, o Cruzeiro sentiu o segundo golpe. gol veio logo depois, foi aos 7, 8 minutos, não foi? Isso, foi logo depois, novamente num chute completamente torto do Marlone, que virou um cruzamento, né? O chute foi tão torto que ia pra lateral, mas o Romero salvou ali, na entrada da pequena área. Aí o Romero foi oportunista, né? Foi oportunista, correu atrás, aguerrido como sempre, lutador, né? Foi em cima. Já que ele não conseguiu que o juiz colocasse na súmula que o gol anterior foi dele, ele foi lá e garantiu saiu correndo, já sabia até onde ia pegar lá a bandeira do Paraguai para abraçar. Essa é pra botar no DVD. Saiu fazendo aquele gesto de sai-zica, porque o último gol dele... Tomara que saia mesmo, né? Porque o último gol de atacante do Corinthians foi no começo de julho, sem né? dúvida, Isso faz quase 3 meses. O último gol do Romero foi naquela goleada contra o Flamengo, né? Poxa, também foi o último gol do Rildo, pra você pensar. Bom, o Rildo ainda se machucou, voltou, se machucou de novo. Pois é. Ficou no banco, se machucou de novo. O Rildo ainda tem a desculpa de que, na enfermaria eu não consigo fazer gol. Como é que eu vou fazer Você gol? Tava em campo. Dureza, né? Dureza. Mas enfim, sobre a atuação aí do Romero e do Rodriguinho e desses nossos jogadores e do esquema tático que o nosso Carille está implantando, temos uma fala de um irmãozinho aqui da Irmandade. O Edson mandou um áudio aqui pra gente pelo WhatsApp. Ixi, lá vem conectado, hein? Vamos escutar aqui um pouquinho. Boa noite, pessoal da Irmandade Corintiana. Queria falar sobre essa vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro. O resultado foi importante, ganhamos de 2-1. Não convencemos mais uma vez na vitória, mas é importante que venceu mesmo tomando o gol do Cruzeiro. No final, a gente pode levar esse jogo para Belo Horizonte e tentar empatar lá. Agora é pensar no Brasileirão, neste final de semana mais uma rodada. E queria deixar aí na mesa em aberto
O que vocês acharam do Romero? O que vocês acharam dessa formação aí de hoje? Que até que jogou razoavelmente bem o Romero, o Rodriguinho, que perdeu alguns gols. O que vocês acharam dessa formação? O Romero deve continuar e o Gustavo, espero que continue no banco. Boa noite, até a próxima, pessoal. Vai, Corinthians! Eu acho que se a gente tira algumas lições desse jogo, uma é que o técnico Carille fez bem de insistir com uma mesma formação em jogos repetidos, né? Não ficar mudando. Vamos fazer que nem o Cristóvão acabou fazendo, que quando a formação foi encontrada, ele mesmo resolveu mudar do nada e o time se perdeu a partir dali. Outra é que o Walter tem que ser o goleiro do time. Acho que a gente concorda aqui com isso. E outra, acho que é o Romero tá demonstrando o suficiente para ser o nosso camisa 9. O que vale dizer, nem precisa muito. Exatamente, isso que eu ia falar. Claro. Não precisa muito. O Romero não é lá essas grandes coisas como centroavante, mas tem mostrado um resultado, mais qualidade do que o Gustavo, do que qualquer outro que tenha entrado ali. Até que, se você for lembrar do André, que já foi embora, ou do Luciano, que também já foi embora. Eu acho, e aí é uma coisa que eu acredito que deveria fazer, era testar os garotos, de repente, em uns 20 minutos, 15 minutos, para ver se algum deles podia ser um reserva ali, imediato, melhor do que o Gustavo. Vamos ver, né? Vamos ver se ele vai colocar. Ou os garotos, ou então o Rildo, que hoje teve aí 2 minutinhos para correr em campo e mais nada. Ou o Bruno Paulo, se um dia ele sair da enfermaria de vez. Ih, esse aí é bichado pra caramba. Quando o cara consegue ser mais bichado que o Rildo... É difícil. Tá difícil. Tá complicado, né? Uma disputa interessante ali dos dois. Mas acho que é isso, a gente consegue tirar algumas lições do jogo e acho que aquela tática do Tite de, o time jogou mal, mas eu vou insistir com a mesma formação para que ele melhore, funciona. Funciona e fica claro agora também o trabalho ruim que o Cristóvão vinha fazendo, né? Ah, sim, sem dúvida. A equipe em 3 partidas com o Carille já mostrou um posicionamento hoje, tático muito melhor, né? Eu já comentei no jogo passado que eu já tinha achado uma melhor em relação ao primeiro jogo, apesar de ter perdido. Sim, né? Você falou isso. E hoje, independente de ter ganhado, porque a gente ganhou hoje, mas também ganhou um time mais fraco. Se eu for pensar o Cruzeiro lá no Brasileiro, ele tá lá embaixo. O Fluminense que a gente jogou tá um time que tá lá em cima. Se pegar a posição, né? do então, Brasileiro... também que a gente jogou na teoria com um time mais fraco hoje. Mas o time tá passando melhor a bola, tá triangulando bola. Geralmente quando tá com a bola no pé, tem mais calma pra fazer a jogada. E isso tá numa ascendentezinha. Nada muito brusco, dentro das limitações do time, óbvio. Mas pra mim tá bem claro uma ascendentezinha do time aí, nesses 3 jogos. E o que fica meio incógnito nessa coisa toda, voando baixo, é a presença do Camacho ali de primeiro volante. Sim. Que se fala pouco, muitas vezes até criticado. Mas na hora de sair com a bola, ele consegue entregar uma bola um pouquinho de melhor qualidade pro Rodriguinho, pro Giovanni Augusto, até mesmo pro Marlone, pro Marquinhos Gabriel, pra saída. Né? E isso faz com que o time saia mais rápido. Sem dúvida. Tudo bem. Lá na frente, de repente, eles fazem os 2 toques, estão conseguindo melhorar também um pouquinho, mas o fato de você conseguir, numa roubada de bola, ter esse toque melhor, já ajuda muito. E eu não tô vendo ele prejudicar o time em termos defensivos lá no meio. Não, eu acho que nessa formação ele tá sendo eu acho ele um bom jogador. Enfim, ele tem se mostrado bastante útil. E o time tá fazendo jogadas mais incisivas, né? Tá conseguindo... Hoje teve pelo menos umas 4, 5 jogadas aí na beira da área, e o Corinthians não teve a menor pressa em entrar com a bola. Tocou, abriu para um lado, abriu para o outro. Aí um cara tentou entrar ali furando pelo meio, não conseguiu passar, voltou, abriu de novo pro outro lado. Tá trabalhando a bola, com calma, ninguém tá afobado, ninguém tá querendo marcar o gol em uma jogada ou dar um bicão pro gol. Isso perto do que estava sendo feito há um mês atrás é um belo de um lucro. Né? E o Rodriguinho cresceu bastante nesses jogos. Né? Hoje ele jogou muito bem. Jogou muito bem. Fora a forma, o pé fora da forma. Precisa formatar o pé direito. Mas o resto foi bem. Não, ele jogou bem, ele armou, ele defendeu, enfim. E acho que ele tá pegando umas aulas de garra, de verve com o Romero ali. Com certeza, porque ele tá correndo nos muito. Nos últimos 5, 6 jogos ele tem corrido muito, assim, que ele não estava correndo no primeiro semestre. E tá acertando muito passo, que ele também não tava fazendo, ele errava muito passe, cara. Isso ele não aprendeu com o Romero. Ele tava muito mal nos fundamentos, cara, ele tá passando bem pra caramba agora.
Ele tá enxergando bem o jogo, ele arma as bolas, lança enxergando o que tá acontecendo, sem ser bicão, sem ser bola cruzada às cegas, né? Então... Bom, é só colocar um time em volta do cara que a gente cresce. Eu acho que duas coisas que precisa melhorar, se conseguisse melhorar isso, eu acho que o Corinthians seria um time muito mais ofensivo e preocupante. E, cara, a gente tá mal nas laterais, cara. O Malone não tem jogado bem e o Fagner não tem jogado bem, cara. Então acho que a hora que os dois começarem a acertar mais os passes e a marcação, vai ficar... Hoje o Fagner melhorou um pouco em relação aos últimos 2 jogos que ele fez, foram muito infelizes. Né? Mas já tá muito abaixo dele antes de ir pra seleção, né? Vamos ouvir aqui o que o nosso outro colega aí, irmão corintiano, o Tolói, teve pra dizer para nós aí após esse jogo. Vamos dar uma escutada aqui. Fala, Tolói. Boa noite, Irmandade. Finalmente uma vitória convincente, um pouco mais convincente, né? Eu acho que deu uma animada, senti um time mais disposto para vencer, voltando jogando bem, aí coisa que a gente estava devendo desde o primeiro tempo contra o Santos na Vila, no Brasileirão. Mesmo com esse vacilo aí na zaga, especialmente com o Balbuena, né, que ainda não passa a menor confiança que a torcida espera no zagueiro, eu acho que a gente pode ficar um pouco mais esperançoso aí com a classificação para a semifinal lá em Minas. Como futebol a gente sempre paga a língua, né? Falei no último jogo que o Romero a gente não ia conseguir muita coisa, mas hoje ele foi fundamental aí, né? Deu uma incendiada no setor criativo no ataque no segundo tempo. Agora eu quero saber de vocês se é hora de tirar o pé no Campeonato Brasileiro ou se ainda dá para beliscar um G4 aí, se continuar jogando com o mesmo volume de jogo que foi hoje. Um abraço a todos, vamos Corinthians! Acho que a gente vai até falar um pouco mais pra frente sobre isso, mas com possíveis mudanças aí, não mudanças de fato na Libertadores, mas possíveis mudanças no número de times que se classificam e tal, eu acho que o Corinthians não precisa tirar o pé, ainda mais com 3 semanas ainda pro próximo jogo da Copa do Brasil, né? Então, essas próximas 3 semanas vão definir se a gente ainda deve brigar por alguma coisa libertadorística dentro do brasileiro ou se deve investir realmente todas as fichas na Copa do Brasil e somente na Copa do Brasil. Não sei se vocês concordam os próximos jogos vão dizer muita coisa, mas eu volto a falar que eu acho que o Carille poderia ser inteligente e testar outros caras no ataque que podem jogar a Copa do Brasil. E não é o caso do Gustavo, enfim. E eu não acho que ele vai fazer falta porque ele não tem marcado gol. Sim. Então... Aliás, o Gustavo ele pediu, né, para treinar em 2 períodos no Corinthians e tal. Extra, ele pediu uma hora extra ali e tal. Isso é muito legal, é uma iniciativa boa dele. Não, ele é um cara simpático, acho que ele demonstra uma afeição pelo time, pela torcida. E que se ele conseguir transformar isso em jogo de bola, vai ser um cara que vai ser um ídolo da torcida sem muito dúvida. Fortemente, pelo carisma dele, etc. Mas não adianta ter carisma e não jogar bola. Não vai funcionar. Não adianta pedir pra treinar mais e chegar pesado no campo, né? Então... Agora, minha dúvida é, ele pediu pra treinar um período inteiro, né? Período integral. Os jogadores treinam meio período, pô. É por isso que não tá acertando porra nenhuma, caralho. O time inteiro tinha que estar período integral nos treinos. Que tá acontecendo aí, cara? Alguém me explica essa jornada de trabalho aí. Colégio interno. Pô, os caras ganham 100 mil reais. Volta pra casa no fim de semana. Os caras ganham 100 mil reais por mês, sendo que, tipo, só 10 é na carteira, o resto é tudo livre. Pô, vai se ferrar, não? Agora o Corinthians tá registrando todo mundo na carteira. É que o período de treino físico mesmo é menor, mas enfim, eles passam um tempo lá fazendo recuperação física dos jogos, tem preparação física, tem exames, enfim, tem outras coisas ali que tem que ser feitas. Palestra do professor. Eu não respondi, eu tô lá, mas eu vou responder. Pra mim ainda é cedo pra abandonar o brasileiro. Se for pensar o número de pontos que a gente tá atrás ali do G4... Não, ainda é cedo. Pô, e o número de rodadas que tá pra acabar... O critério pra mim é o seguinte, cara, tipo... Esquece que a gente tá brigando pelo G4, o objetivo é chegar no G4. Imagina que essa distância fosse pro primeiro lugar e a gente estivesse brigando pelo título. Você desencanaria do título? Não, então eu não desencanaria do G4 também, cara. O contexto atual permite que a gente possa investir mais nisso, então vamos investir. Exatamente. Não tem por que desistir agora, nesse momento. Vai ficar 3 semanas parado só pensando na Copa do Brasil, não dá. Bom, tem um novo irmão mandando um parecer dele aí pra gente. Vamos ouvir aí o que o nosso amigo Felipe Rossello, campeão de Pokémon aí, tem pra falar pra gente aí. Salve, salve, fiel. Salve, galera da Irmandade Corintiana. Tudo beleza?
Quem fala é o Felipe Rossello, mais um apaixonado aí pelo nosso timão, o cara que acompanha aí os podcasts, fazer um comentário aí sobre o meu entendimento do jogo. Primeiro tempo, aquela coisa feia, né, que a gente tá vendo nos últimos jogos. Aí começou o segundo tempo, um gol logo de cara, uma meio que sorte da Timão, começou a jogar melhor, achei que tava indo tudo bem, tava conseguindo dominar o jogo, aí numa bobeira, num branco da zaga, o Balbuena horrível, conseguiu perder o tempo da bola, furar, toma um gol no contra-ataque rápido do Cruzeiro. Mas é isso aí, para quem teve Felipe e Gil na zaga, agora se contentar com Iago e Balbuena é foda. Mas a vantagem é boa, né? Poderia ter sido melhor. Deixar uma pergunta aí pro pessoal aí. Com o time que nós temos hoje, galera, da Irmandade, vocês acham que é possível chegar numa final aí da Copa do Brasil? Você acha que tem time para isso? Se for, vai ser único e exclusivamente na sorte? O que vocês acham? Mas beleza, vamos aí acreditando. Que corintiano é assim, tem que ser no sofrimento, na garra. E vai, Irmandade, caralho! Vai, Corinthians! Bom, o Felipe falou aí, cara, que time que tinha o Xadê e o Felipe na zaga, né? Tem que se contentar com o Balbuena e o Iago. Dá pra ir mais longe, cara. Time que teve o Gamarra na zaga, ter que pensar no Balbuena e no Iago dói, né? Dói bastante. E sobre o 2-1 que ele comentou aí, poderia ter sido melhor? Realmente poderia ter sido melhor. O Tolói acho que falou, a gente sentiu que agora vai e de repente sentiu que agora não vai tanto, né? Ou alguma coisa parecida ele falou. É bem esse o sentimento, mas ao mesmo tempo, todos os primeiros jogos dessas quartas de final, eles foram só com um gol de diferença, a maioria foi 2-1 também, o time de casa ganhando por 2-1, então ninguém está muito melhor aí, melhor situado que o Corinthians para encarar a segunda rodada dessa fase aí, com a vantagem em tese que o Corinthians tem de pegar um time razoavelmente fraco dentre os que estão aí no meio, né? No fim das contas, o resultado foi bom mesmo, apesar da gente ficar meio frustrado com esse gol no final, né? E o Felipe falou de sorte aí, eu acho que a sorte conta no jogo de futebol, mas hoje não foi a sorte que trouxe a vitória para o Corinthians, não foi a sorte que trouxe a vitória contra o Fluminense também. Então, enfim, o Corinthians tá passando pelos adversários. O Cruzeiro ainda não passou de vez, enfim, mas o primeiro jogo passou, não é com sorte. Então, não acho que vai ser isso que vai trazer o título, não. Mas, se ele vier. Assim, ele perguntou se tem time para chegar na final para levar a Copa do Brasil. Se ganhar, a chance é na sorte. Eu não diria 100% na sorte, assim, mas, cara, que vai ser difícil, vai. O time é limitado pra caramba. É jogo a jogo arrancando a aguinha que sobrou ali do negócio, porque é espremendo pra tirar a última gotinha, assim. Não, vai ser difícil, mas o mata-mata permite que às vezes sem uma dúvida, equipe que tá em pior momento leve a classificação, né? Sem dúvida. E o que torna mais complicado é que time tem um time que pode entrar e definir, ganhar e levar essa taça. Mas não tem reserva quando precisar trocar alguém ali, né? A gente olha pro banco e fica, puxa, que substituição vai fazer? E aliás, a torcida hoje até gongou um reserva que estava entrando. O Williams estava entrando, a torcida saiu fazendo não e tal, num gesto meio curioso, né? Curioso. E de início pareceu que o Carille tinha voltado atrás, né? Que o Williams voltou e tal, mas acho que foi pegar umas instruções a mais ali. Logo em seguida o Cruzeiro marcou o gol e o Williams entrou, aproveitou esse momento de distração da torcida. Exatamente, todo mundo bobeando. Resta a pergunta se o Williams estaria marcando o Robinho e se o Robinho sequer estaria em pé para fazer aquele gol naquele momento, né? Se ele tivesse entrado antes, você diz. Se o Williams tivesse entrado antes. Não dá para saber. A torcida estava pegando no pé do Williams, é um símbolo da má administração da diretoria. Eu acho que por isso que pegam no pé dele. Quando ele entrou no jogo, a torcida não o vaiou, né? Ele pegou na bola e tal, a torcida não vaiou. Eu acho que ele representa mais essa má administração do que um futebol, enfim, do que um futebol horrível, coisa parecida. E acho, como a gente já falou aqui antes, eu acho que ele tem até surpreendido de forma positiva a gente quando ele entra. Não muito positiva, mas tem entregue um pouco mais do que você espera dele. E um pouco menos no quesito de cartões. Ele quase não recebeu cartão aí. Então, já é uma vantagem aí quando a gente pensa em Williams, né? Mas enfim, a torcida que estava lá não gostou que o Williams foi para a beira do campo para entrar.
E mesmo sendo a menor torcida da história da Arena, o Williams ficou chateado, né? 42 torcedores a menos. 42 jogadores a menos a gente vendeu desde o ano passado. Uns 30 estão na China. Mas 42 torcedores a menos do que o jogo contra o Fluminense, que até então tinha sido o pior público da Arena. Também foi 18 mil e pouquinho, mas foram 42 torcedores a menos. É sintoma, né? A equipe não dá confiança, a torcida também não comparece. E também já passou aquela coisa de vamos conhecer a Arena e tal, o nosso estádio deu uma amenizada, né? Não tem mais essa correria. E o valor do ingresso. Claro, o valor do ingresso também. Acaba provocando aí o torcedor a não ir no momento dele. Mas com o valor do ingresso e o time no G4, o público tá comparecendo. Sim. No G4, aí começa a desanimar. É normal, né, que dá uma Mas assim, basta o Corinthians ter uma sequência de vitórias aí, nem muitas, pode ser 2, ganhar o próximo. Sim. Tenho certeza que isso volta a subir. Já vai subir de novo. E eu acho que se passando do Cruzeiro, enfim, se passar na semifinal, independente se for com o Grêmio ou com o Palmeiras, aí sim a Arena vai estar lotada novamente. Eu espero, enfim, eu acho que sim. E 18 mil pessoas não é um público insignificante, não é um público pequeno. É mais do que a média do time da Vila Sônia lá no Morumbi. É mais do que a torcida inteira do Santos. Então... Quem que foi o melhor da partida, Gibson? O melhor da partida foi o Rui Driguinho, que tá perdendo esse apelido, o nosso novo Zidanilo. A gente precisa achar um jeito aí de inserir uma coisa positiva no meio do nome dele, mas tá difícil. É o Bom Driguinho agora, né? O Bom Driguinho. Bom Driguinho é dureza, hein? Agora é o Bom Driguinho, cara. Nem Michê tem um nome novo assim. Zidanilo, porra. E o Perna de Bagre hoje, quem que foi, Guilherme? Perna de Bagre, o Balbuena e a sua cabeça oca ali, nosso no vácuo. Permanente Perna de Bagre paraguaio, né? Ele não é permanente paraguaio, porque tem um outro ali que às vezes dá uma rivalizada e tal. Mas enfim, hoje o lance que deixou a gente um pouco menos animado. Ele foi respondendo. Claro, ele também estava sozinho ali, numa desatenção. Estavam 2-1 em cima dele, né? Total da zaga ali, enfim. A culpa do gol não foi apenas dele, mas ele... Foi da torcida que não deixou o Williams entrar. Foi isso. Pode ser. Bom, agora sim, Gibson, por favor, nos lembre das nossas redes sociais. Então vamos lá, tem tudo quanto é lugar. YouTube, Facebook, SoundCloud, Twitter, Instagram. Tudo Irmandade Corinthians com TH. Irmandade Corintiana. Irmandade Corintiana com TH. Só no Twitter que é Irmandade Timão. É isso aí, Gibson. Também pode nos mandar e-mail na Irmandade Corintiana, também no TH, @outlook.com. Exatamente. É isso aí. Então ficamos por aqui. Vai, Corinthians! Sabadão tem mais. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!